8 de abril de 2021, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Iniciemos este nosso mais um lindo encontro, sob as graças de Deus e sob a intercessão de Maria, nossa Mãe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agradecimento ao Brenner por executar esse nosso projeto, idealizado com muito carinho pela Camila e pela Sueli. Agradecimento ao Dé, à Yanda, à tia Fernanda e tantos outros que nos ajudam muito aqui nesse nosso grupo. Agradecimento a você pela sua presença, por se unir a nós. Juntos somos mais fortes, como já dizia São Tomás de Aquino. Pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um só, talvez não se obtenha. Agradecimento mais que especial ainda a Deus e a Nossa Senhora, que são fontes diárias, inesgotáveis e cuidado de amor, carinho com todos nós, fontes de graças, graças que tantos nós precisamos, tantas bênçãos que nós viemos buscar aqui hoje, se Deus quiser. Vocês podem colocar aí no nosso chat o nome das pessoas pelas quais vocês gostariam que nós rezássemos por elas. Podem escrever, se quiser, podem ativar o microfone, falar de microfone ativado aqui conosco. Fiquem à vontade, o grupo é nosso. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Vocês podem deixar as câmeras ligadas ou desativadas. É só para que tenham o cuidado de deixar os microfones desativados. Claro, se quiserem me falar, fiquem à vontade. Vai ser um prazer para todos nós te ouvir. Os modelos que estão aparecendo aqui para mim hoje são Lala, Dona Leni, boa noite, um beijo para vocês, benção, fiquem com Deus. Dona Kátia, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Dé, meu paizinho, benção, boa noite, um beijo para o senhor, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Valdelice, boa noite. Tia Licinha, boa noite, benção, um beijo para a senhora. Esses são os que estão aparecendo aqui para mim. Vamos então apresentar a Deus agora os nomes das pessoas pelas quais nós vamos rezar pela vida delas nessa noite de hoje. Pode projetar para a gente, Brenner, por favor. Então, hoje, dia 8 de abril de 2021, nós vamos rezar pela vida de Abel e Marlene, Alan e Alex Silva, Alexandra Florencio e família, Alexandre Chagas, Alexandre Gomes, Hamilton Santiago, Ana Paula, Anderlice Braga, Andréia, Anne Oliveira, Antônio Carlos Moreira, Antônio Carlos de Moura, Beatriz Greco, Bruna de Lima Alves, Bruna Freire família, Bruno Henrique, Bruno Nascimento, Karina, Carla Vieira, Carlos Alberto Diniz, Carolina Oliveira, Cássia, Cátia Duarte, Cibele Eugênia, Cida de Pompéu, Cláudia Regina, Conceição Cabral, Cristiano de Moura, Daniel Otávio, Davi Antônio, Davi Vidal, Digiane, Donizete Nilma e família, Dulce Cabral, Edson e Neuza, Elias, Isaías, Elicidalva e família, fique tranquila, Evelyn, se Deus quiser, já deu tudo certo, aquiete seu coração em Deus. Ellen Cristina, Tia Licinha e família, Eliana Alves, Elione, Elton, Elza Diniz, Emerson Moraes, Erotides dos Reis, Everton e Paloma, pela família Borges, família Teixeira Campos, Fátima, Felipe Vidal, Fernanda, Frederico, Gabriel Luiz, Giovanni, Geraldo de Andrade, Gilmar Farnese, Gilson, Helena Lopes Carvalho, Élida, Herbert, Iracema Gonçalves, Isabel, Ivan José Lopes e família, Jaqueline Aparecida da Silveira, Jarbas Lafayette, João Antônio, João Vitor de Araújo, Jordane Trindade, José Oliveira, José Teixeira, Jovina Pio, Júlia, Julice e seu pai,
Kátia, Lavínia Vidal e Guilherme, Lelis, Lenir e Mauro, Lília Aparecida da Assunção, Lalá, Lucas Bernardes, Luciene Gomes, Luísa Guadalupe, Maísa Eurípides, Marcelo Cavalcante, Marcilene Rodrigues, Maria Consolação da Silva, Maria da Conceição Serapião, Maria de Fátima Melo, Maria do Carmo Soares, Maria Nenego, Maria Ronaldo Família, Maria Flor, Maria José da Silva, Maria Ribeiro, Marlene Pereira, se Deus quiser também já deu tudo certo, que Deus e Nossa Senhora tomem conta da senhora, de toda a família, Marli Alves, Marlúcia Alves, Meire, Mercedes Oliveira, Mirinho, Mônica Cabral, Natália Aparecida Silveira, Nice Nicole Regino, Odete Tavares, Otaviano, Paulo Coelho Dantas, Pedro Augusto e família, Regina Chagas, Rogério e família, Rogério Gonçalves, Samira, Sara, Sebastiana, Célio, Silas, Simone Leite, Cineida Silva, Silvério, a quem hoje se encontra com Deus, Tatiane Gonçalves, Terezinha Fonseca, Wanda Fernandes, Vicente de Andrade, Virgínia Soares, Valquíria Aparecida dos Santos e Natan, já de alta, graças a Deus, Walter Sobrinho Soares, Vilma Maria da Silva, pelos profissionais de saúde, especialmente aqueles que lidam diretamente com os pacientes COVID, que eles tenham sabedoria e discernimento para que façam de melhor para os seus pacientes, que eles tenham o coração calmo, preenchido pelo Espírito Santo, cheio de sabedoria e tranquilidade para seguirem neste momento. Pelas pessoas desempregadas ou com problemas nos seus trabalhos, pelas pessoas com processos na justiça, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, por nossa Igreja Católica, pelos nossos sacerdotes, pelo nosso Padre Cássio, Padre Almerindo, pelo Monsenhor Eustáquio, pelo Padre Joel, pelo Padre Rodrigo, pelo Padre Patrick, pelo nosso seminarista Pedro, pelo Douglas, que rezou tão bonito por nós aqui na última segunda-feira, pelas pessoas que estão em tratamento de câncer, pelas pessoas que estão em tratamento do Covid, estejam elas em isolamento em suas casas, nos hospitais, nos CTIs, ou mesmo aguardando por leitos, sejam elas em reabilitação, estejam elas em reabilitação em suas casas, pelos seus familiares que passam por este momento tão difícil, que o Senhor possa consolar e aquecer os seus corações, pelos familiares que perderam seus entes queridos para o Covid, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que não têm quem reze por elas, pelas pessoas que rezam por nós, pelos falecidos e pelas almas do purgatório, pelos pedidos do nosso chat, Valdelice pedindo pela Maria Isabel, pela recuperação de Marlene Pereira, do Covid, pela recuperação, Evelyn pedindo pela cirurgia de Jonas, amanhã, pela recuperação de Elice Dalva, pela recuperação de Maria Silvana Vidal, pela recuperação de Jonas Lacerda, pela recuperação de Margarida Maria da Silva e Marcelo, por todos nós aqui presentes, do nosso grupo de oração, por todos os nossos familiares, por todos acometidos pelo mal do câncer, por minha saúde, por Helena, pelo Covid, e pelos acometidos pelo Covid, por todos os enfermos, e a Nossa Senhora pedindo por uma graça. E apresentemos a Deus, então, agora você, particularmente, a intenção, a graça que você vem buscar aqui nessa noite de hoje, que se Deus quiser, com a misericórdia de Deus, nós seremos ouvidos e com essa graça daqui sairemos alcançados. Eu vim buscar uma bênção, a bênção Jesus tem para dar. Eu vim buscar uma bênção, eu sei que Ele vai me dar.
Coloque suas mãos para o alto. Receba esse raio de luz. Cante com muita alegria. O dono da bênção é Jesus. Cante com muita alegria. O dono da bênção é Jesus. E antes de invocar o Espírito Santo para essa noite aqui conosco, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Felipe, vamos pedir a Neuza para cantar para nós? Vamos, madrinha, claro. Querendo ouvir a voz dela. Tia Neuza, benção, boa noite. Pode cantar para a gente, por favor? Boa noite. Vamos lá, né? Vamos tentar. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus, o seu som está falhando. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Eu peço à Virgem Maria, anjo e santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Obrigado, tia Neuza, muito obrigado. E agora, para rezar a oração do Vinde Espírito Santo, eu vou pedir licença aos meus pais. Se possível, eu queria convidar alguém para rezar para a gente. Evelyn, você pode rezar para a gente a oração do Vinde Espírito Santo? Tia Licinha, reza para a gente então, por favor. Felipe. Oi. Oração do Espírito Santo? Isso, Vinde Espírito Santo. Tá, vou rezar. É porque eu não estava conseguindo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 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 Muito obrigado. Vamos então agora fazer a leitura do Evangelho de hoje e depois a gente vai ter, como sempre nas nossas quintas-feiras, o Dé para nos ajudar, para refletir, nos inflamar o Espírito Santo em nós. E Dé, eu tomei a liberdade de juntar, benção antes de tudo, boa noite, obrigado mais uma vez pela presença. Deus te abençoe. Amém. De juntar o Evangelho de ontem e o de hoje numa só leitura, que acho que ficaria mais completo. Não é só contar, vai falar a história completa. Isso, obrigado.
O Evangelho de Jesus Cristo hoje, segundo São Lucas, capítulo 24, juntando ontem e hoje, versículos 13 a 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Breno, você aumenta um pouquinho a letra, por favor? Ótimo, obrigado. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo, o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele. Porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disso,
Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, benção. Seja muito bem-vindo e obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, boa noite a todos que estão aqui no nosso grupo de oração. Boa noite. O pessoal está precisando bastante, viu, Dé? Muita gente precisando muito, né? Muitas de boa noite ou de orações? Tudo que o senhor puder nos trazer. Porque você me colocou numa embrulhada, né? Porque o Evangelho para mim, é o mais bonito de todos os evangelhos. Não tem a menor dúvida que é o mais completo e é o mais espiritualizado que existe na face da Bíblia, seja dos evangelistas, seja o que for. É o mais precioso evangelho que tem. Vocês vão entender por que eu estou afetando. Boa noite para vocês. Estou despedindo aqui na... O que acontece? Hoje começou a função da catequese na igreja. Uma leitura de ontem e de hoje. Eu não sei por que você resolveu juntar as duas, mas eu estava preocupado em saber se eu conseguiria colocar... Deus te abençoe, meu filho. Se você ficaria à vontade de falar um pouco só da parte do Evangelho ou do Evangelho todo. Porque Cristo vai nos chamar a atenção em diversas coisas. Primeiro, a arrogância do pessoal para conversar com Cristo. Aqueles dois que estavam caminhando e indo para a cidade de Emaús, eles eram filhos de Cleofas. Os dois um era o Simão menor e o outro era um discípulo. Um era apóstolo e um era discípulo. Veja bem, todos os dois conheciam Jesus com profundidade. E eles ficaram o tempo inteiro do lado de Jesus, caminhando com Jesus, porém, com os olhos tampados. Eles não conseguiam ver Cristo. E mesmo depois de chegar e mostrar e colocar, e contar toda a história do que o Cristo não sabia que passaria por tanto sofrimento assim, e eles chegando e diminuindo e colocando esse negócio, e ficou uma água passada. Mas ele queria saber de como é que ia fazer, porque Cristo ia seguir a caminhada e os dois iam parar na cidade de Emaús. Mas ele testou os dois para saber se eles o convidariam para fazer, porque a violência que existia naquela época, sem falar mal dos dias de hoje, é muito pior do que o dos dias de hoje.
Porque a morte, ela era você distanciar 2 quilômetros da frente da cidade, você já era tomado por assaltos, até mesmo a própria vida era tomada. Mas os dois convidou Jesus para ficar com ele. Fica essa noite. Aí o Cristo chegou e fez o quê? Mostrou como ele gostaria de ser reconhecido. Ele recebeu o pão, consagrou o pão e distribuiu o pão para todos. Na hora que os dois que estavam lá, os dois discípulos de Emaús, viu que o que ele repetiu, a ação que ele repetiu era a mesma de Cristo, ele chegou e colocou, como se diz, uma revelação. Ele é o Cristo. E ele disse, você sentia o calor que ardia dentro do nosso corpo? Na hora que ele falava, aí eles levantaram, independente do horário que eles saíram, que era de muita violência, era muito perigoso, ele voltou para Jerusalém e encontrou com todos os que ficaram em Jerusalém. Eram os 11 apóstolos, mais os discípulos que estavam lá. Aí o que acontece? Cristo apareceu para todos ao mesmo tempo e todos ficaram alegres porque os dois que vieram contaram para eles o que passou na vida deles naquele momento. E eles concordaram e confirmaram a ressurreição de Cristo. Olha bem, a seriedade. Estou repetindo de forma sintética e clara para ficar melhor, para vocês entenderem onde nós queremos chegar. A partir dessa aí, Cristo apareceu e mostrou para ele: eu não sou fantasma. Um fantasma não tem corpo e alma. Eu sou Cristo. Olhe minhas mãos e meus pés. Tem alguma coisa para mim comer? Ele pediu alguma coisa para comer para mostrar para eles que nenhum fantasma não come. O que ele comesse cairia em cima por baixo da comida. E Cristo começou a contar para eles o que ele tinha que passar, que eles não estavam com sofrimento. E todos ainda duvidavam. Foi quando, olha bem a atitude de Cristo, ele abriu a cabeça dos seus apóstolos e de todos que estavam aqui, para que compreendessem o que era escrito na palavra de Deus. E aí, mesmo assim, eles ainda levavam em dúvida, porque eles não acreditavam nisso. Porque, primeiro, a princípio, o importante para eles que Cristo viria para salvá-los a respeito da vida que eles tinham no reinado de César. Então, os apóstolos e aqueles judeus que estavam naquela época tinham certeza que Cristo seria um político que iria libertar todos aqueles da prisão que eles viviam, daquela escravidão que Roma imporia
em cima de todos que estavam lá. E aí, o que aconteceu? Ele começou a entender e a explicar qual era a vitória e qual é aonde nós queremos chegar. Bom, fazendo essa reflexão simples da leitura do Evangelho, vamos trazer o Evangelho para o dia de hoje. Dia de hoje. Olha bem o que está acontecendo na nossa vida. A gente está aqui à mercê de vontades políticas, aonde é que, de repente, a nossa saúde está à mercê de 1, 2, 3, 4, 5, 24 governadores, prefeitos, seja lá o que for. Nós estamos aqui numa situação onde é que os nossos objetivos principais, como saúde, moradia, vida, segurança, não temos. Agora, para acabar com a igreja definitivamente, a lei do homem ficou maior do que a lei de Deus. Quando vê que o Supremo Tribunal Federal está na mão dele, se nós podemos participar ou não da Eucaristia, no mínimo. Há quantos anos, há quanto tempo nós estamos sem receber a Eucaristia normal? Há quanto tempo nós estamos sem ir à igreja para uma confissão, para um batismo, para uma crisma, para uma como é que fala? Batismo, crisma, primeira Eucaristia. Matrimônio. A gente fica à mercê das pessoas e Cristo não está aqui por causa disso. Para todos nós. Para todos aqueles que estão achando que Cristo veio para libertar, ele está com o Cristo errado. O Cristo verdadeiro, ele está aqui para nos salvar. Ele nos salvou tendo a vitória sobre a morte, ou seja, aquilo que nós não sabemos explicar, ele viveu, sofreu e se tornou vitorioso. Na glória de Cristo, ele ressuscitou. E todos nós teremos esta mesma glória enquanto a gente tiver a nossa fé substancialmente voltada para Cristo, independente das nossas vontades pessoais. Cristo é muito maior do que uma liberdade de voto ou uma liberdade de um simples governador, presidente, prefeito. A lei da igreja, ela não é mais respeitada. Nós não temos mais a possibilidade de optar. Se todos nós tivéssemos a perfeita orientação desde o início da pandemia, a gente não poderia estar passando por isso, porque a gente teria a consciência disso, mas a politização desta pandemia veio toda para hoje. Eu não estou querendo não vou ficar só falando sobre a pandemia, não. Mas eu quero mostrar para vocês que nós estamos aqui como cegos de todos, apóstolos e discípulos de Cristo. Porque nós estamos
achando que isto é normal. E o normal, esse novo normal, é longe do normal de Cristo. O normal de Cristo é que a gente respeite os mandamentos da igreja e os mandamentos de Deus. Eu faço a seguinte pergunta, que já fizemos, para vocês responderem aqui agora. Qual é o primeiro evangelho da tábua? De Abraão colocou para nós. Fala para nós aí para mim, gente. Qualquer uma pessoa fala para mim aí. Pode falar, Felipe. Quem está aí? Fala aí. Tia Fernanda, tia Bioca. Gente, estou fazendo uma pergunta para vocês. Hã? Qual é, tia Bioca? É do Evangelho. Não, eu quero o mandamento de Deus. Primeiro. O primeiro? É. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. Obrigado, tia Bioca. Está errada. Está errada, tia Bioca. Agora explica por quê. Agora que eu vou explicar para a senhora. O primeiro mandamento de Deus, ouve, ó Israel, ouve. Esse é o primeiro mandamento de Deus. Ouve. Escutai, ó Israel. É a opção que nós estamos de optar em ouvir as pessoas ou a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente opta para escutar essas coisas, nós aceitamos a ausência da Eucaristia para nós. Como foi que os apóstolos confirmaram e comprovaram a ressurreição de Cristo? Foi pelas mulheres lá, que a gente colocou segunda-feira, que eles colocaram, eu chamei elas das primeiras mulheres a fazer o evangelho? Não. Foram quando eles reconheceram que ele era o verdadeiro Cristo. Foi na Eucaristia, quando ele consagrou o pão e distribuiu o pão e o vinho. Foi a passagem da vida para a morte, mas na morte ele se tornou vitorioso e vitória de vida. E assim, para nós, ele continuou vitorioso. Tia Bioca, eu fiz essa pergunta esperando a certeza desta resposta que a senhora deu. Porque se a senhora falasse eu não tinha como colocar. Parece até que eu tinha combinado com a senhora, né? Mas não foi não, viu, gente? Mas é porque eu fiz uma pegadinha para mostrar que a igreja ela só vai se continuar reconhecida quando nós continuarmos a participar da Eucaristia. Nós estamos ausentes dos sacramentos. Deus, não é possível que isso é justo. O justo é isso, ou o normal é isso. A gente teve aí uma história que seria aproveitada aqui, um tempo de um ano, sobre reflexão a respeito do que vem a ser uma catequese. E Cristo nos fez, desta forma, na catequese, reconhecer Cristo. Ele falava,
como os profetas falavam da vida de Cristo e presenciou, tipo Isaías, há 800 anos antes de Cristo, ele falava que Cristo iria sofrer todas essas traumas e sofrimentos que ele teve, a sua paixão. E nós estamos aqui. Tudo bem, nós estamos salvando vidas. A irresponsabilidade dos governos, desde a época de Roma, não mudou nada. Curiosidade. Sabe como Pilatos foi morto? Vocês têm a ideia de como Pilatos foi morto? Isso aí, existe um livro que chama, é um livro apócrifo, que fala o Evangelho de Pilatos. Eu já li os 138 livros apócrifos. Eu já li todos eles. Então, eu vou contar a história para vocês. Pilatos, ele, na hora que César chegou e ficou sabendo que Pilatos tinha o poder de salvar um justo e optou por salvar um criminoso, ele condenou Pilatos a carregar uma cruz do mesmo peso da de Cristo, de Jerusalém até Roma. E de lá ele foi crucificado da mesma forma que Cristo foi crucificado. Isso é uma história apócrifa, que não tem a confirmação dos evangelhos da igreja. Mas eu acho que isso é uma curiosidade, porque para você ver que o romano, ele, apesar de agir, ele é a função, ou o início de toda a legislação que é de hoje. Toda a nossa legislação penal, tributária, comercial, tudo, ela deriva das leis romanas, que vincula até hoje. Aí, o que acontece? Nós temos aqui um governo que está esquecendo do povo, está obrigando o povo a não participar da comunhão com os argumentos de que a pandemia está aqui, mas eles estão de boa. Eles não estão preocupados. Eu escutei uma reportagem do prefeito de Belo Horizonte, da cidade que eu moro, que ele não quer nem saber de nada de religião. Eu não me preocupo. Se tiver que escolher entre ir para uma igreja ou ir para o boteco tomar uma cerveja, ele vai para o boteco tomar uma cerveja, ele não vai rezar por causa de Deus. E os ministros do STF estão muito lixando se a gente está. Eles querem distanciar o povo da igreja, de Deus, dos evangelhos, dos sacramentos. Eles estão fazendo isso de forma gritante. E nós aqui estamos intimidados e preocupados porque a igreja, ela é muito maior. Eu sou do tempo que a igreja, quando você estava dentro da igreja, o criminoso não poderia nem ser preso, porque o território ali é romano. Mas hoje a nossa igreja ela é invadida por todos, qualquer pessoa chega lá e invade. Eles querem lá invadir por causa da fé que nós temos ou em Maria, certo? Eu falo muito de Lutero. Lutero
foi um câncer para a igreja. Me perdoem aqueles que são luteranos, que são... me perdoem. Lutero, para mim, ele foi o cara que mais prejudicou a Igreja de Cristo. E eu sou católico, apostólico, romano, graças a Deus. E gostaria que todos que vocês estão aqui agora, que fala isso alto. Eu sou católico, batendo no peito, certo? Porque nós não podemos ter vergonha disso. Mas a gente tem que ter sede de Deus. E o que vai acontecer agora é que os apóstolos vão abrir a cabeça. Jesus o Nazareno, vai abrir a cabeça dos apóstolos e dos discípulos para que todos comecem a entender qual era a necessidade da igreja. Olha bem, esse evangelho de Lucas, de hoje, dá aproximadamente em torno de, vou colocar assim por alto, vai dar 80 anos, vai dar quase 2.000 anos. 2.000 anos, depois da morte de Cristo. Então, o que acontece? É isso que está acontecendo no nosso. Olha que o Evangelho, apesar de ser didático, seja a Bíblia de todos os ele é atual, passando pelas nossas problemas. Olha quantos problemas que nós estamos tendo aqui por causa desse vírus ingrato. Um vírus que nos entrega a vida, nos prende a vida, nos julga e nos coloca na condição de condenado. Porque mesmo, eu estou aqui, eu passei pela Covid, mas mesmo hoje eu estou curado, entre aspas, eu digo entre aspas, porque eu tenho que tomar vacina, tem que fazer essa insegurança que perdura aqui na nossa vida, é isso que está acontecendo. Eu estou condenado até isso, sem saber o que é que eu tenho. E é a mesma coisa que aconteceu naquela época. Porque mesmo Cristo falando, aqui, sou eu, olha a minha ferida, olha os meus pés, eu estou fingindo, estou ferido, estou machucado. Ninguém acreditou, porque estava todo mundo feliz. Mas estava feliz porque eles estavam querendo que Cristo fosse entrar lá e ia derrubar César. E Cristo não vai brigar com César, não vai. Ele falou, numa das passagens, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Meu Deus, o que tem de difícil nisso? São 4 evangelhos tranquilos, fáceis de fazer a sua analogia, ou mesmo os sinóticos deles. Você pode chegar a isso facilmente. No entanto, nós estamos aqui, à mercê de uma igreja que não tem a sua própria lei, seu próprio cano, e tem que obedecer a 12 ministros. Eu digo para vocês, eu quero, quando, e se alguém puder me colocar, para mim cair do cavalo, eu ser despojado. Quando foi que alguém foi contaminado dentro de uma igreja?
A igreja, aí em Lagoa da Prata, respeita todos os protocolos colocados pela Organização Mundial da Saúde, de colocar álcool, ir com máscaras, colocar distanciamento. Me provem que essa contaminação foi dada dentro da igreja. E a gente tem que aceitar isso absurdamente. E ninguém está observando que eles estão nos afastando de Cristo. Eu tenho observado aí nos últimos 5 dias, que eu não tenho assistido muitos jornais, porque eu não quero, mas não se fala nada a respeito da China, que é a origem disso tudo. Só que a Igreja Católica lá não tem. Lá não chega a ter 1% ou 2% da população. Lá são várias, shintoísmo, tem budismo, tem várias, desculpa, tem várias religiões que prejudicam ou destoam aquilo que a gente coloca a respeito do Cristo, que é ressuscitado, que foi morto, que foi injustiçado, que é o Filho único de Deus, que Deus é o Criador do mundo. Mas aqui não, nós temos o budismo, temos o shintoísmo, temos várias... Até tem mais gente lá para falar do muçulmano do que para falar da Igreja Católica. Infelizmente, eu estou aqui para aproveitar deste momento de catequese para falar da minha indignação, da falta que nos faz a receber a Eucaristia, a receber o sacramento do perdão, da penitência. Eu estou preocupado de como vai terminar isso. Muito. Porque falar que tá bom a gente fazer a participação da missa na televisão ou na internet, coitado, vocês não sabem o prejuízo que nós estamos fazendo, porque nós vamos ficar viciados nisso. Eu gostaria muito que as pessoas filmassem eles participando de uma missa na televisão. A começar, eles não vão botar nenhuma roupa adequada para fazer a participação. Não vai cumprir as posições necessárias da liturgia que é feita, como ajoelhar, sentar, ficar de pé. Não vai. É uma pena. É uma pena. Eu peço muito para que Deus abra a cabeça desses nossos governantes, em âmbito federal, estadual e municipal, para que a gente saiba, com discernimento, o mal que eles estão fazendo para o mundo, independente em quem estamos acreditando. Vou fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo venha em nossos encontros e nos proteja, dando-nos todos os seus frutos, para que a gente possa viver
dos seus frutos. Para que a vida possa conseguir levar a todos nós essa Eucaristia que tanto nos faz falta. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós acreditamos na oração, na nossa fé. A nossa fé, ela não é a fé em vão. Nós estamos aqui há 1 hora já, com 20, 30 pessoas, direto, escutando uma pessoa só falar. Cansativo, porque eu estou revoltado sim. Eu estou indignado, porque Deus, Ele vai colocar na sua listagem todos os nomes nossos que está aqui nesse grupo de oração. Porque nós não abandonamos a nossa fé em detrimento do outro. A nossa fé, ela é convicta e convertida todos os dias. Convicta, porque nós temos certeza no Deus que nós temos e acreditamos. E convertida, porque todas as vezes que nós pensamos mal, nós temos a possibilidade de pedir perdão do mal que a gente cria. Me perdoem todos. Esse momento, eu não estou. A minha indignação não é política. Eu não me preocupo com política, mas eu preocupo aonde a política pode interferir ou prejudicar a fé de um povo. E não adianta, qualquer que seja, que falar, me prove, Felipe, doutor Abel, o Bruninho, o Cláudio, Brenner, mas os médicos que estiverem aqui, Bruninha, todos os médicos, me provem, pelo amor de Deus, que eu esteja errado, que na igreja teve contaminação. Me prove, por favor, eu quero servir de gozação de todas as pessoas. Hoje eu conversei com diversas pessoas a respeito disso. E estou indignado com isso. Preparei muito. Quando você mandou a mensagem, sabe, Felipe? Eu já estava mais que preparado para você. Pedi, pelo amor de Deus, deixa eu falar, Felipe. Porque eu fico preocupado com as consequências das decisões de pessoas que não são preocupados com Deus. Não são, definitivamente não são. Para começar, quando eles julgam, e essa justiça, do jeito que eles estão procedendo, ela não é de Deus. Ela é de interesse pessoal, estrito e, acima de tudo, corrompido. Foi mais ou menos o que aconteceu com Judas Iscariotes. Me perdoe, por Deus, eu ter falado tanto a respeito disso. Mas vamos continuar nas nossas orações pedindo para a nossa igreja, que eu pedi já uma vez, estou colocando novamente. Vamos colocar de novo. Vamos colocar e vamos pedir para que os padres, os bispos, os diáconos, as religiosas, as catequistas, todos tenham a ação prudente
do Espírito Santo, para que eles possam definitivamente se entregar a Eucaristia a todo aquele que tem fome e sede de Deus. Não seja saciado a vontade de comungar Deus. Meu Deus, eu peço a vocês, rezem por todos. Agora, os bispos e os padres que não tiverem comungando com esse interesse, eu digo a vocês, rezem pela alma deles, porque condenados eles já estarão. Não é desejo pessoal, mas é um fato que vai acontecer. E vou aumentar mais ainda. Cuidado com falsos profetas. Até eu posso vir aqui e falar um punhado de asneira perto de vocês. Mas vocês podem ter certeza que quando eu estiver aqui para conversar com vocês, seja por reflexão, seja por opinião, ou seja mesmo para uma oração, eu vou colocar em primeiro lugar a tradição da igreja, que me faz falar exegeticamente o que a igreja quer falar, o que a igreja quer mostrar. Eu quero mostrar que Cristo é a igreja, ele é o noivo da igreja, e ele não abandona nenhum de nós. Essa opção é nossa. Se tiver a oportunidade de pegar a Eucaristia na porta da igreja, peça o Padre Almerindo, o Padre Cássio, o Monsenhor, todos os padres daqui, e vamos pedir para que eles tenham força para sustentar esses intempéries da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Me desculpem o excesso. Imagina, Dé, é muito importante esse desabafo para a gente, porque a gente mesmo, às vezes, a gente não sabe a importância da Eucaristia, né? Nós, leigos e tudo, mas aí eu fico pensando assim, quem somos nós, se às vezes até a própria igreja não reconhece essa importância, né? Igual eu vi aí que a Justiça liberou na véspera, Meu pai quer falar? Quero sim. Eu quero... Fala um pouco mais alto, pai, por favor, perto. Eu quero congratular com o Dé e tudo que falou, e assina embaixo, viu, Dé? Esse é o dever do cristão autêntico, entendeu? Mas o microfone do senhor está desativado, Dé, não sei se o senhor disse alguma coisa. Eu agradeci o meu irmão por tudo, por ele assinar embaixo, e pedir desculpa por eu ter avançado no horário. Não, imagina. Mas eu acho que é muito importante essa discussão. Esse é o nosso grupo de catequese, de discussão, de ensinamento, aprendizagem. Mas se nós leigos, às vezes, não sabemos, e muitas pessoas também falam aí as falácias, a igreja quer abrir porque estão de olho no dinheiro, querem arrecadar dízimo e tudo.
esses aí são os mais ateus possíveis, né, Dé? E às vezes nós mesmos, religiosos, a gente não sabe, a gente fica naquela, será que sim, será que não? Eucaristia, mas qual a importância da Eucaristia? Não é melhor ficar em casa? Então, acho que tudo isso muito importante, a gente trazer essa discussão, a importância, sim, da Eucaristia. Deus está em todo lugar, mas não é a mesma coisa de se ir à missa e de se fazer parte dessa partilha. Mas quem somos nós, se os leigos não sabem, se nós, que às vezes entendemos um pouco mais, queremos entender a cada dia, nós ficamos nessa dúvida e queremos e brigamos, mas e vem a igreja que seria dona desse saber e deveria nos defender, e aí vem uma decisão judicial que permite a abertura da igreja de missas, de se fazer as missas, e aí vem a Arquidiocese de Belo Horizonte, por exemplo, e orienta as igrejas a não realizarem as missas no final de semana, como aconteceu. Então, mas, Felipinho, me desculpe interromper. Deixa eu te explicar uma coisa. Não estou fazendo a defesa da igreja. Eu vou fazer porque é o seguinte: existe, desde que o governo de Fernando Henrique Cardoso entregou o governo para o Lula, certo? A igreja sofreu transformações brutais. Primeiro, não vou levar para o lado da política, não, mas eu vou só justificar o que vem a ser. Existia um tratado entre a Santa Sé e o Brasil, onde é que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha autorização em que os seus sacerdotes receberiam para trabalhar na igreja em atendimento ministerial na igreja. Depois que os padres começaram a trabalhar fora da igreja, eles passaram a ter rendimentos e não óbulos, que era o pagamento dos padres. Então, começaram a ter rendimentos. E o Lula começou a tributar todos os pagamentos dos padres. E aí o tratado ficou, como se diz, manco. A igreja, a Santa Sé, fazia o certo e a legislação obrigava a outro. Hoje, o cano nosso, ela interfere em diversas coisas. O cano é a legislação que regula a igreja. Então, esse cano, hoje, ele não tem mais esse tratado com a Santa Sé mais. Hoje a igreja, o ministério, ele é automático. Hoje, a igreja, ela assumiu uma condição da teologia da libertação, onde é que coloca o Deus, o Cristo, não como a igreja cristocêntrica, mas ela passa a ser Cristo humano. E Cristo nunca foi humano, ele sempre foi divino. Ele teve um momento em que ele tomava atitudes humanas, mas deixar de ser divino ele nunca deixou. E Lutero, onde é que eu tenho a minha implicância com Lutero? Porque foi a partir de Lutero que foi aberto a essa discussão, onde é que diversas coisas da igreja, neopentecostais e etc., uma série de que não vem ao caso agora, e não vem ao nosso caso. Mas é só mesmo para colocar para você que muitas vezes a igreja vai colocada nessa condição aqui, porque o tratado mudou. Antes nós tínhamos uma igreja que era, em cada paróquia, era um espaço de Roma, era um espaço garantido pela igreja. Tanto é que as dioceses, o bispo, quando ele é ordenado a bispo, ele recebe um bispado lá de Roma. Ele não recebe um bispado aqui do Brasil, não. Ele fica aqui emprestado
para o Brasil. O Dom Aristeu, ele é emprestado à Diocese de Luz, entendeu? Mas ele é bispo de Roma, sabe? Então, são curiosidades que vêm para a gente, mas não é para fazer defesa, mas é para mostrar para você que a igreja hoje ela é elevada. E agora nós temos sacerdotes e temos sacerdotes, temos bispos e temos bispos. Então nós temos que saber ter discernimento para escolher a quem nós temos que estar nos guiando, tá certo? Desculpe ter entrado aqui, mas é bom colocar isso de forma bem concreta e segura, tá? Sim, com certeza, para acrescentar, muito importante. Obrigado, Dé. Vamos então. Queria que você, que está aí do outro lado, que você agora entregasse a sua dificuldade a Jesus, o problema pelo qual você está passando. Converse com Ele, que, assim como no Evangelho de hoje, nós tivemos aqueles cegos que caminharam com Jesus e não foram capazes de vê-lo. Que nós tivemos aqueles que ouviram, mas foram incapazes de sentir o seu coração inflamado por Jesus. Nós tivemos aqueles que foram capazes de contar toda a história da morte de Jesus, mas não percebiam Jesus vivo que estava ao lado deles. Que diante de todas essas nossas dificuldades, essas nossas necessidades, sejam conosco, sejam por alguém que nós pedimos, alguém que esteja passando por algum momento difícil. Às vezes, Senhor, a gente não consegue perceber a presença do Senhor no meio de nós, em meio a tantas turbulências. Às vezes não conseguimos enxergar o Senhor, mesmo se fazendo tão presente e tão vivo em nós. Às vezes comemoramos a ressurreição do Senhor, mas vivemos apenas a morte. Que o Senhor possa se fazer cada vez mais presente em nossa vida, que o Senhor olhe pelas nossas necessidades, olhe por aquele e por aquela que tanto nós estamos vos pedindo, que o Senhor aquiete o nosso coração em vós, que Nossa Senhora cubra-nos com teu manto sagrado, teu manto de mãe, teu manto de amor, de carinho, e esteja passando à frente, pisando na cabeça da serpente que aparece à nossa volta. E que a graça que tanto recorremos a vós nos seja alcançada. Amém. Vamos então pedir a bênção para nós e agradecer. Você pode pedir a bênção para a gente? Peço, mas eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou sugerir o Brenner, para que o Brenner, se ele tiver oportunidade, ou você, ou a Suelen, quem tiver a oportunidade, sabe a listagem que é colocado das intenções? Sim. A gente está começando a ter uma notícia dessas pessoas que a gente está rezando para eles, né? A gente tem que saber como é que eles estão, como é que eles estão passando. Seria a gente ter um feedback dessas pessoas que estão aqui, porque o que acontece? Não é porque a gente está tendo vitórias, não. É que a gente possa rezar com objetivo. Eu já falei que a gente muitas vezes pede errado, então nós temos que começar a pedir certo, tá bom? A gente coloca a intenção da vida, mas vamos ver como é que está a situação deles. Todas, inclusive tu. Certinho. Obrigado. Então aproveita que está com o microfone ligado aí, pede a bênção para a gente, por favor. A Nossa Senhora, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, padroeiro da Igreja e das famílias, por intercessão de Santa Faustina, aquela que podemos recorrer contra as pandemias, e pela intercessão de Santa Dulce dos pobres, desça sobre nós, sobre cada um de nós, a bênção de Deus, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Amém. Anne Oliveira, muito obrigado pela presença, estava sumida. Bárbara Bessas, muito obrigado, boa noite. Brenner, Suelen, Rafael, um beijo, amo vocês. Tia Bioca, um beijo, muito obrigado pela presença de sempre, assim como também Conceição Lopes, muito obrigado. Daniele Almeida, muito obrigado. Papai e mãezinha, um beijo, amo vocês. Dé, Denise, meninos, um beijo, também amo vocês, muito obrigado. Tia Fernanda Bença, muito obrigado pela presença. Franciele Almeida, muito obrigado. Jussara Moreira, sempre conosco. Kátia Rodrigues, sempre conosco também, muito obrigado. Leni, seu Mauro, Lala, um beijo para vocês. Bença, fiquem com Deus, muito obrigado. Lidiane Mendicino, muito obrigado pela presença. Madrinha, tio Ronaldo, muito obrigado, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Marlúcia Rabelo, beijo, madrinha, vi que a senhora mandou. Marlúcia Rabelo, muito obrigado pela presença. Tio Mozart, tia Sônia, benção, beijo para vocês. Tia Neuza cantou maravilhosamente para a gente, muito obrigado. Rosilene Silva Costa, muito obrigado pela presença. Tia Vânia, benção, um beijo para a senhora. Valdelice, muito obrigado. Fiquem todos na paz do Senhor, no amor de Maria. Muito obrigado a todos pela presença. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.